Oi, pessoal. Então, para entender um pouco melhor, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que aqui a gente tem um tanque, tá? E nesse tanque eu vou ter várias bolinhas. E aqui, ó, eu tenho um braço robótico, tá? Com uma garra, né? Que vai recolher essas bolas e separá-las por cor. Então, olha, vamos supor que eu tenha uma quantidade aqui razoável, né? De bolas vermelhas. Eu tenho uma quantidade aqui também de bolas azuis. Eu tenho uma quantidade de bolas verdes. Eu tenho algumas bolas aqui em branco, tá? E que eu tenha, deixa eu verificar aqui alguma outra cor. Opa, vamos pegar alguma outra cor aqui. Essa aqui, né? Imaginar que eu tenha outras cores aqui, umas três bolinhas, quatro aqui, cinco, né? Bolinhas roxas. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco cores de bolinhas, tá? E aí a ideia é essa câmera, esse robô, né? Esse braço robótico, ele possui uma câmera ou algum tipo de sensor que permite identificar e diferenciar essas diferentes cores. Legal? Mas obviamente, como tem um sistema computadorizado, então vai ter aqui um computadorzinho, né? Que vai estar atuando nesse braço robótico, vai estar controlando esse braço robótico, ele tem que interpretar essa informação de cores relacionando a um código que o meu computador entenda. Ou seja, a um código que pertence ao meu código binário. Então a gente vai trabalhar em dois contextos aqui, tá? O primeiro contexto que eu vou trabalhar, eu vou considerar que eu tenho um código com N fixo. Ou seja, todas as minhas palavras código vão possuir a mesma quantidade de símbolos, tá? Então as primeiras coisas que a gente vai observar aqui vai ser o seguinte: eu vou ter um alfabeto. O alfabeto, nesse caso, como se trata do código binário, ele é composto de dois símbolos, 0 e 1, tá? E eu vou ter minha regra lá para codificação, certo? Que aí eu posso definir de acordo com o código que eu quero gerar. Então, o primeiro ponto que a gente vai observar a partir do alfabeto, né? O outro conceito que a gente viu foi, ora, eu estou tentando codificar itens de informação. Itens de informação. E aí, para esse caso aqui, eu tenho cores relacionadas a esses itens. Então, eu tenho, olha só, eu tenho vermelho, né? Eu tenho verde, eu tenho branco, eu tenho azul e eu tenho violeta, né? Violeta, talvez, né? Então, veja, para cada item de informação, o que é que eu tenho que fazer aqui, basicamente? É criar uma palavra código correspondente. Então, a gente aqui, para criar essa palavra código, eu vou utilizar algum tipo de regra. Considerando o N fixo, o primeiro ponto que a gente observa é que, para eu codificar 5 valores, considerando a quantidade de bits fixo, eu sei que eu preciso de pelo menos aí 3 bits. Né? Então, 2 ao cubo, eu teria 8 possibilidades possíveis. Então, eu vou selecionar 5 das 8, né, para gerar o meu código. A regra que eu vou usar vai ser o seguinte: eu vou começar com código binário. Eu poderia fazer qualquer regra que quisesse, tá? Mas eu vou dizer que eu começo com 000 a representar o vermelho, 001 representa o verde, 010 o branco, 01 azul e 100 o violeta. Então, a partir daí, você já tem quais são as palavras código para esse caso aqui que são válidas. Se por acaso apresentasse um 0 ou um 1, são palavras que não pertencem a essa aplicação. Tá legal? Não pertence a esse código aqui que a gente está gerando. Ok. Então, como é que tudo isso iria funcionar? Cada vez que o robô detectasse vermelho, ele transmitiria e armazenaria a informação 000 no registro.
para informar que aquilo ali significa a informação vermelha, né? Representa a informação vermelha. Se identificasse algo que é o azul, ele iria colocar no registro dele 01, que representa a informação, meu item de informação azul, e assim por diante. Então, a partir daí, você passa a ter valores que são inseridos dentro de um computador, qualquer tipo de computador, e a informação de cor é relacionada a partir dessa tabela aqui, a partir dessas palavras código que eu acabei de definir. Então, pessoal, notem, quando você tem uma aplicação como essa, você, ao longo do tempo, ele vai pegando várias e várias bolinhas, certo? Várias e várias. Isso quer dizer que você vai ter na memória uma informação que vai ser mais ou menos assim, olha. Vários e vários bits em sequência. A gente chama isso aqui de bitstream. O fluxo de bits. Então isso aí geralmente a gente vai pegando isso ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Então, dado que eu tenho esse conjunto aqui, eu sei qual foi a regra que eu usei, eu consigo agora identificar e fazer o processo de decodificação. Então vejam, a codificação seria o quê? Eu peguei uma bola vermelha e codifiquei ela em 000. Eu peguei um item de informação, né, e transformei isso lá para a minha palavra código. Tá certo? E em seguida, ó, o processo de decodificação seria, dado que eu tenho uma palavra código, qual seria o item de informação? Né? Qual seria a cor associada, nesse caso aqui que eu estou colocando? E se você observa um bitstream como esse, ó, eu posso, a partir das regras, detectar que bolas foram selecionadas ao longo do tempo. Eu considero aqui, eu estou considerando, tá, pessoal, que esses bits acontecem nessa sequência. Eu vou ler da esquerda para a direita. Então, a regra que eu coloquei foi, existe um n fixo, né? Esse n aqui, ó, ele é igual a 3, tá? Foram 3 bits que eu estou usando. Isso significa que eu vou ter que avaliar, como se trata do comprimento fixo, a cada 3 bits eu tenho alguma informação ali codificada. Então, eu vou quebrar a palavra em vários locais aqui, ó, os 3 bits, né? Para que depois eu faça a relação com minhas cores. Então, aqui você teria vermelho, né? O 001 seria verde. Depois, ó, 010, isso aqui seria branco. 011, você teria azul. Né? 100 seria esse violeta aqui. 011 seria azul. E depois 000, que seria vermelho. Bem simples de codificar e decodificar, verdade? Mas veja, num caso como esse, em que o n é fixo, né, para cada item de informação que aparece, eu vou associar isso a 3 bits. A 3 bits. Então, nesse caso aqui, eu fiz um exemplo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sorteios, né? 8 bolas lá que eu retiro do meu tanque. Isso quer dizer que o total aqui de bits, né, equivale a 24 bits. Legal? Então, eu gastei 24 bits para codificar a informação, né? 8 itens de informação. 8 bolinhas lá que eu selecionei. Tudo bem? Então, esse é um exemplo de código, né, em que a gente trabalha com um comprimento fixo. A gente vai fazer no próximo vídeo a mesma informação aqui, mas agora trabalhando com código variável e já destacar para vocês um processo que é interessante para esse caso aqui específico, tá?